Bom Bom dia, dia. E aí, meu irmão? Tudo, beleza? tudo certo? Tudo e você? Também, graças a Deus. Tudo bom? Mais um dia. Quem chegou aí? Que tem duas aqui na live, eu não vi quem chegou junto. Mas bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao 40º dia. 40 já, hein? 40, cara. Tô com um sentimento aqui, Marcos, dentro de mim, que eu não sei explicar, não sei pôr colocá-lo pra fora. 40 é um número muito emblemático pra mim, cara. Assim, eu com 40 anos eu entendo que eu atingi a maturidade numa decisão que eu tive que tomar, e aí passei a entender que maturidade não é idade, e sim uma decisão. Então, a Sandrinha na área, bom dia, Sandrinha. Então, muitas vezes você vê pessoas mais novas sendo maduras porque tomaram a decisão de fazer o que precisava ser feito, Sim. fazer aquilo que naquele momento é o a ser feito, não tem outra oportunidade. E em vez de fugir, né? E geralmente a maturidade você consegue enxergar ela nos momentos difíceis, nas situações mais desafiadoras da sua vida. E aí você fala, caramba, depois que passa, porque tudo passa, né? 40 dias de live se passaram, muitas coisas boas passam, coisas ruins passam. E aí, antes de começar a live, cara, ontem mesmo eu tava gravando um episódio com a doutora Juliana Stivaletti. E aí, cheguei em casa com uma energia tão boa, cara. É muito bom quando a gente vibra uma energia que conecta com outras que são melhores ainda e você sai assim, cheio de mais energia boa. Então, eu vim refletindo, pô, amanhã tem a live e é o 40º dia e é muito emblemático. Aí aqui eu posso citar algumas coisas que me fez ter esse raciocínio no início da live. 40 anos, maturidade. Eu perdi minha mãe antes dos 40 e ela ficou 40 dias no hospital, exatamente 40 dias. E lá, a todo momento, ela teve câncer. E a todo momento é ruim, né? Você ver sua mãe ali sofrer, um sofrimento de dor, cara, dor física. E com certeza tinha uma dor ali espiritual, tinha uma dor ali mental. E eu fiquei do lado dela esses 40 dias, cara. E a minha rotina era ir trabalhar, não deixei de trabalhar. Minha mãe estava já em paliativos, né? Teve metástase. E aí eu ia trabalhar, saía do trabalho, foi no mês de julho que isso aconteceu. Ele estava férias da faculdade, estava em provas na faculdade. E aí ia para a faculdade, fazia engenharia, né, na época. E saía da faculdade, olha aí, Queria participar tanto, é. isso. E aí eu saía da faculdade, irmão, e ia pro hospital. Então foram 40 dias assim. E quem me deu forças, lógico, além dos amigos, de tudo que eu já tinha fé ali que Deus ia fazer o melhor, mas quem me deu muita força foi o deserto de Jesus, que foram 40 dias. Isso me deu muita força, cara, porque foi por nós, né? E eu falei, agora vai ser pela minha mãe. Eu vou ficar esses 40 dias aqui. Não sabia quantos dias era, se tivesse 60, 100, eu ia estar ali do ladinho dela. E aprendi muita coisa, cara. E aí veio uma soma de outras coisas, né? Acabei de correr mara- a- os 10K da tribuna e foi 40 anos de corrida. Cara, tem muita coisa com 40. Então, assim, eu queria só começar a live falando de um sentimento que eu não sei pôr pra fora, cara. Simplesmente é realmente o sentimento de gratidão, agradecer por estarmos aqui reunidos, por poder fazer as escolhas que a gente vê que são as melhores, não só para nós, mas que impactam outras pessoas.
E então é isso, meu irmão. Assim, é um dia bem especial para mim, cara. Romper esses 40 dias aqui na tua presença, aprendendo contigo, se doando. E então finaliza até minha fala aqui, cara. Assim, esse início de quem estiver passando na live, tudo passa, tudo passa. Isso aí, cara. Faça o seu melhor sempre. Com as ferramentas que você tem hoje, não deixe de agradecer jamais, independente das circunstâncias, não deixe de agradecer. Esse é o nosso intuito desse acordar, dessa live. Agradeça. Agradeça por estar aqui com a gente. Agradeça por daqui a pouco você ter um trabalho aonde ir, ou buscar um trabalho que de repente você esteja em busca. Então, o momento que você está vivendo, independente se é bom ou se é ruim, vai passar. E a vida é feita de movimentos, de momentos, né? E aí a gente tendo essa clareza e agradecendo por cada dia, fica leve. Por mais que você enfrente dificuldades, a vida se torna leve, cara, porque você sabe. Você não está se enganando, porque a pior mentira é aquela mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Ah, tá tudo bem, não tá bem, vai passar e nem você acredita no que está falando, né? Mas você passa a acreditar a partir do momento que você começa a agradecer, abrir esse coração para gratidão por tudo que já fizeram por nós, por tudo que ainda fazem por nós, por pessoas que já nem estão fisicamente aqui, mas que doaram tanto amor pela gente. Então é isso, meu irmão. Fica à vontade. É isso aí, cara. Então, você fala sobre passar pelos desertos, né, da vida, né, passar pelos momentos da vida. Cara, a vida realmente, assim, a gente não pode querer que ela seja 100% sempre como a gente quer, 100% tranquila, porque não existe nada 100%, né? Ou seja, não existe só o bem, não existe só o mal, não existe só momentos ruins, não existe só momentos bons, porque se existissem só momentos ruins ou só momentos bons, o oposto não existiria, né? Esse é um princípio, o princípio da dualidade. Ou seja, para que uma coisa exista, o oposto dela precisa existir. Senão ela não existe. A gente não tem essa ideia, né? De bom e mal, ruim, se não tiver o outro lado. A gente não sabe se um momento da vida nossa é bom ou ruim, se a gente não vivenciou um momento melhor ou pior. Então tem que Uhum. ter essa dualidade, né? E dentro dessa questão, cara, é fácil, né? Quando está tudo caminhando bem, nós nos colocamos numa situação mais confortável, uma situação mais tranquila, uma situação mais alegre, mais leve. Mas por que a gente não consegue se colocar também num momento um pouco mais difícil, né? Quando nós estamos passando, como você falou, pelos desertos. É claro que existem momentos, situações que são extremamente pesadas, né? Acompanhar um familiar, alguém que está passando por um momento difícil, com uma doença, onde já tem basicamente uma definição, né, do que deve acontecer. É uma coisa extremamente complicada, é uma coisa difícil. Mas a partir do momento que nós entendemos que tudo começa dentro de nós, né, nem tudo precisa acontecer de fora para dentro, mas pode acontecer de dentro para fora, a gente consegue, apesar de todo sentimento, apesar de toda tristeza, apesar de todo pesar, né, fazer com que esse momento fique um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um pouco mais compreensível, né? Porque, na verdade, é tudo uma questão também de entendermos aquela situação, por que está se passando por aquilo, por que está acontecendo aquilo. Porque às vezes a gente se questiona, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivenciando esse momento? Há um tempo atrás nós conversávamos com um amigo nosso, né? Lá em São Paulo, numa reunião, e ele teve uma experiência também muito difícil. Ele perdeu um filho, né? Uma filha pequenininha, e eu soube disso num outro encontro que nós estávamos juntos, né, que ele é do mesmo grupo que nós frequentamos. E eu chamei ele para tomar um café, para poder conhecer ele, e aí conversamos, ele explicou uma série de coisas. E no final da conversa me veio uma frase, né, que também vem da Bíblia, né? E eu falei para ele assim, eu falei, cara,
os caminhos de Deus, cara, não são compreensíveis pra gente. Né? Os caminhos de Deus, assim, muitas vezes nós não entendemos. Mas a gente precisa confiar, porque afinal de contas, tudo aquilo que nós estamos passando tem um propósito. Nada é por acaso, né? Nada acontece por acaso. Nós não nos conhecemos por acaso, as pessoas que estão assistindo essa live não estão aqui por acaso. Tudo, no fundo, tem um propósito. Tudo tem um porquê. Mas a gente não vai saber isso agora, né? Com o Uhum. decorrer da vida, com o decorrer do tempo, numa outra ocasião, talvez nós possamos entender esse porquê, né? E, e nada acontece por acaso. E, como você falou, né? Tudo passa, né? Chico Xavier estava passando por um momento muito difícil, né? E ele, dentro da sua mediunidade, né? Para quem segue o Espiritismo, acredita no Espiritismo, Chico Xavier era um médium muito, uma mediunidade muito ostensiva, né? De várias formas. Ele teve uma visão da Virgem Maria, né? Falando para ele que tudo passa, isso também vai passar, né? E realmente, cara, as coisas não são eternas, né? As coisas não são. Mas, às vezes, internamente, nós ficamos com aquilo, nós nos agarramos àquilo e aquilo a gente fica carregando conosco. E quanto mais a gente carrega aquilo, mais demora para passar a situação, né? Mais demora para a gente poder passar por outros momentos. Porque, na verdade, todo julgamento que a gente faz a respeito de uma determinada situação vai nos influenciar internamente. Então, se eu estou passando por um momento e eu começo a julgar que aquele momento é um momento injusto para mim, é um momento, sei lá, que eu não deveria estar passando aquilo, tem tanta gente pior do que eu que poderia estar passando aquilo, enfim, eu começo a julgar aquilo, começo a criar um sentimento interno, né? E esse sentimento tem a tendência a me apegar a ele. E tudo aquilo que nós vivemos, né, como uma grande emoção, isso fica armazenado no nosso inconsciente. E toda vez que eu tiver situações semelhantes, essa emoção, esse sentimento vai ser despertado, né? E essa emoção, esses sentimentos, eles compõem alguns programas que ditam padrões como nós vamos reagir à vida. Então, muitas vezes, eu me vejo diante de uma situação onde apresento um certo desânimo ou uma certa incredulidade em que algo possa mudar por conta daquilo que eu já vivi no passado. Então, a partir do momento que eu entendo que tudo vai passar, né? Que tudo tem um propósito e que a forma como eu vou reagir àquilo, né? Se eu começar a julgar aquilo, começar a me apegar muito àquilo, e mesmo depois da coisa resolvida, né? Eu ainda ficar remoendo, pô, por que eu passei isso, aquilo, cara, isso tudo vai criar um sentimento negativo. E tudo, né? Eu tenho, a cada dia que passa eu tenho chegado mais a essa conclusão, tudo começa através do sentimento, né? Sentimento e pensamento, eles andam de mão dadas. Então, aquilo que eu penso pode gerar um sentimento, aquilo que eu sinto pode gerar um pensamento, e isso vai determinar as minhas escolhas, os meus padrões, as minhas decisões, né? Porque inconscientemente, todas as decisões que nós tomamos, todas as reações que nós tomamos, vem tudo inconscientemente com base naquilo que a gente guardou. Isso é neurocientificamente comprovado, né? Por mais que eu tente racionalizar uma coisa, mas o primeiro impulso, a primeira decisão que eu vou tomar é tudo inconsciente, com base nessa bagagem que eu trago no meu sistema límbico, no sistema reptiliano, que é consciente. Então, ter a consciência de que, cara, tudo passa, nada vai ficar eterno, né? Tudo muda. O tempo todo as coisas estão mudando. Mas o que fica é como eu reagi àquilo, é como eu aceitei aquilo, né? E é como eu estou me apegando àquilo. Qual é o propósito daquilo? Por que que eu estou deixando que isso fique me influenciando, né? Afinal de contas, esses momentos, eles precisam acontecer para que eu comece a valorizar mais ainda outros momentos. E quando se consegue fazer essa análise, começa a ter uma visão melhor, começa a ter um entendimento, uma compreensão melhor sobre a vida, sobre tudo aquilo que acontece. E mais ainda nós começamos a deixar a coisa um pouco mais solta, né? Sem ficar nos apegando muito àquilo, porque senão nós vamos ficar carregando, nós vamos ficar trazendo aquilo, né?
É a mesma coisa, por exemplo, eu te dou um saco de batata, 60 quilos, e aí você fala para mim, pô, Marcos, o que eu faço com isso? Não, você vai pegar ele daqui, do canal 4 e vai levar até o canal 3. Tá bom, e depois? Você faz o que você quiser com ele. Aí você vai chegar no canal 3 e você vai continuar carregando aquele saco de batata até o canal 2, canal 1. Cara, mas era para fazer só do 4 até o 3, né? Mas você fica carregando. E aí quando você olha para trás, você já não está mais com aquele saco de batata, mas você está com ele na sua cabeça, com aquele Uhum. peso, com aquele fardo, se sentindo cansado. Então é a mesma coisa, né? Então existem esses momentos, né? Para que nós possamos realmente aprender, crescer e não ficar se apegando demais às coisas, às experiências que nós tivemos, né? Sejam elas positivas, negativas, mas viver aquele momento, né? Aprender com ele, né? E procurar realmente vigiar cada vez mais os nossos sentimentos. Acho que é mais ou menos isso aí, cara. Demais, demais, cara. Não, mas é isso mesmo, Marcos. Essas experiências, né, que a gente carrega, esses sacos de batatas que a gente carrega, mostra muito o quão forte nos momentos de mais fraqueza nós somos, né? Então é quando você passa, né? O que muda muitas vezes realmente é o tempo que cada um passa por essas questões que você trouxe aí sabiamente. Porque eu acho que foi em alguma live que eu cheguei a comentar que as pessoas boas são boas porque enfrentaram momentos de dificuldade e venceram aqueles momentos, se tornaram boas, né? As pessoas que não são boas é porque nos momentos de dificuldade deixaram ainda mais. Não que não seja legal a gente trazer um desconforto para a nossa vida, porque é no desconforto que a gente cresce. Mas eu falo, aparece uma situação difícil, um exemplo. Sei lá, você está num lugar com uma bicicleta, não sei nem porque veio isso na cabeça, acho que já levaram tanta bicicleta a mim, acho que foi isso. Você está num lugar com uma bicicleta e alguém furta a sua bicicleta. Você deixou lá com corrente presa e tudo mais, alguém vem lá, corta a corrente e leva embora a sua bicicleta. E aí ao lado tem uma bicicleta, sem corrente, sem nada, né? E você fala, pô, levaram a minha, eu vou levar essa daqui também, né? E aí é onde você não rompe o que não é bom, né? Como você mesmo disse, tem um bom, sempre para ter uma coisa precisa ter a outra, né? E aí você pegar essa energia de alguém que tá te fazendo, que te fez mal, que tá te fazendo mal e passar para o outro a mesma energia, você não rompe a barreira. Você continua no estado ruim da coisa, né? Então, a maturidade realmente é essa. Poxa, eu permiti algo na minha vida, né? Eu fiz algo e a vida ela é justa. Então, se em algum momento você quer dar um desperto e passar por cima de alguém, saiba que tudo passa e uma hora isso volta, né? E aí você recebe isso de quem menos você espera, né? Não é porque eu estou fazendo um mal para o Marcos que ele vai me pagar com essa mesma moeda, mas a vida é justa. Uhum. Então tem diversas coisas na nossa vida que a gente às vezes fica se questionando, mas por que comigo? Cara, porque você permitiu em algum momento essas coisas acontecerem. Então, tudo passa, mas como que você quer que as coisas passem? Como que você quer que as situações melhorem na sua vida se a sua parte você não está fazendo? Se a sua Exato. parte você não está mudando, rompendo, né, o ciclo? Porque muitas coisas que hoje nos faz ser quem somos são heranças de ancestrais nossos. Então, sempre um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai, metade e metade. Aí sempre um pouquinho, metade do pai, da mãe, um pouquinho da metade do pai, da mãe, do pai. Então a gente é uma soma aí de muitas vidas, né? Porque tem uma geração, outras gerações, e aí qual é o ciclo que você precisa quebrar? Qual é a coisa que é fácil de fazer e ao mesmo tempo é tão difícil de fazer? Né? Que é cuidar da saúde, é ter um pensamento de gratidão pela vida, de agradecer. Somos seres humanos e sim, sentimos raivas e é normal,
decepções é normal, frustrações é normal, mas é o que que eu faço com essas frustrações para que ela interrompa aqui, para que eu não passe essa minha frustração para o próximo, né? O que que eu tenho que fazer para que aquilo que parecia que queria me destruir e não me destrói? O que que eu tenho que fazer que aquilo que eu já venci possa ir para o próximo como um ensinamento, como um caminho a ser seguido? Então, são reflexões que a gente muitas vezes tem a oportunidade de fazer e não faz, pelo simples fato de repente, estar com uma capa do super-herói, de repente, estar com, né, com o ego inflado, né? De repente, a humildade ela foi viajar e ainda não voltou. Então, assim, são reflexões que a gente precisa fazer a todo momento, porque vivemos num mundo de pessoas que têm vivências diferentes, né? São pessoas que carregam as suas histórias, as suas ancestralidades. Qual é a nossa parte? Qual é o hoje que precisamos continuar fazendo para que a gente possa melhorar aquilo que precisa ser melhorado de dentro para fora e somar com pessoas que estão no mesmo movimento? Então, resultados diferentes requer ações diferentes, Com né? certeza. Então, encerramos essa live com essa reflexão. Comece agradecendo sempre. Comece sempre agradecendo. Temos aí uma longa jornada no dia de hoje, uma terça-feira que vai vir muitas coisas boas, maiorias boas, né? Vamos olhar o copo meio cheio, né? Então é isso, meu irmão. Vamos tirar aquela nossa Bora. fotinha. Já já o resumo tá lá na comunidade. Show de Irmão, bola. gratidão pela sua vida, gratidão pela sua Gratidão. contribuição, Imagina. gratidão pelas pessoas que aqui passaram e que tenham um excelente dia. Amanhã, Excelente às dia. 6h01 aqui. De novo, estaremos lá. Tá bom? Um beijão para todos, fiquem com Deus. Grande abraço para você, cara. Valeu, irmão. Até amanhã, Valeu, se Deus quiser. valeu.